Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria de volta, Fulvio Stefanini e Léo Stefanini, pai e filho. Tudo bem, Fulvio, Léo? Sejam mais uma vez muito bem-vindos, é sempre um prazer. Obrigado, viu, de verdade. Prazer é meu de estar aqui novamente, né? Bom dia pro pessoal que está vendo e está ouvindo. É um prazer enorme. Obrigado, Danilo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Brinquei aqui, falei, pô, você não me aguenta mais ver aqui, né, Danilo? Mas você e a Band sempre tão atenciosos e sempre tão cuidadosos com a cultura da cidade. Muito legal. Mas é sempre bom colocar o papo em dia, saber das novidades, falar dos novos projetos, tudo que está acontecendo. Vai dar tempo da gente contar muita história aqui, mas fato é que está de volta a São Paulo o espetáculo de sucesso O Pai, dessa vez em cartaz no Teatro Moca, que fica no Moca Plaza Shopping. A gente vai passar o serviço, o endereço completo, as datas, o horário, tudo certinho, mas é um sucesso, vocês estão em cartaz desde 2016? Nós estamos chegando perto das 300 apresentações. Sucesso enorme, Danilo, graças a Deus. Mais de 100 mil espectadores, Fulvio? Bem mais. Bem mais de 100 mil espectadores. Bom, nós estreamos em 2016 e aí teve aquela época da pandemia e tal, e nós demos uma parada, né? Mas na volta, o espetáculo voltou com uma força enorme, né? Já era forte quando nós paramos e voltou com mais força ainda, né? E aí nós estamos aproveitando essa onda de sucesso, de entusiasmo pelo espetáculo e tudo mais, e a gente está explorando até onde der, né? Coisa rara hoje em dia, porque hoje os espetáculos não ficam tanto tempo em cartaz, mas o nosso já vai para... Estamos começando o 4º ano. 3 anos já foram, né? Não, é uma maravilha mesmo, a gente precisa ressaltar isso, porque infelizmente, né, Fulvio, por questão cultural, por questão de patrocínio, de produção, as produções hoje em dia não querem mais arriscar, né, Fulvio, ficar 4, 5, 6 meses em cartaz e às vezes começar a já dar prejuízo ou então não dar retorno, né? Então a gente sabe disso, alguns espetáculos contam com leis de incentivo, outros não. Então a gente pega um espetáculo como O Pai, que é sucesso desde o primeiro ano, desde 2016, já passando aí, atingindo quase 300 apresentações, mais de 100 mil espectadores e não ficando só em São Paulo. Vocês tiveram a oportunidade de rodar também muitas cidades, né? Sim, viajamos bastante com o espetáculo, sempre com muito sucesso. Já fizemos diversas cidades do interior, diversas capitais também, e vamos voltar, porque os teatros estão pedindo a volta do espetáculo, né? Porque foi um sucesso enorme, então querem repetir a dose. E a gente já está se preparando para fazer uma nova temporada nesse sentido, depois do Teatro do Moca, né? Depois disso a gente já está se programando nesse sentido e vamos continuar. Já tem uma turnê desenhada então, Léo? Já tem uma turnê desenhada, a gente já está marcado para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para Campinas, que a gente já está indo pela 5ª vez para Campinas. As outras 4 vezes que nós fomos para Campinas sempre foi muito sucesso. E você sabe que curioso, Danilo, a gente já levou o nosso espetáculo até para Rondônia, Porto Velho, e foi a cidade mais distante que a gente levou. E curioso é que, claro, Rondônia, né, super longe, então ficava muito caro levar o cenário de caminhão. Então você acredita que nós construímos uma réplica do cenário lá em Porto Velho, idêntica ao cenário original, e conseguimos fazer a peça lá com essa réplica. Foi curioso e foi uma das maiores plateias que nós tivemos, né? Nós tivemos 2 apresentações em Porto Velho, uma com 1.100 pessoas e a outra com 900 pessoas. O Fulvio é o protagonista do espetáculo, o Léo é o diretor, né? Depois de tanto tempo em cartaz, queria saber dos dois, do Fulvio ali na frente atuando, do Léo nos bastidores dirigindo. Ainda tem coisa para ajustar, Léo? Ainda tem uma marcação que precisa ali... Sabe que é uma coisa curiosa? A gente descobre coisas novas todos os dias, em todos os espetáculos, né? Porque também a gente quer se renovar, quer se reciclar, né? E a gente sempre descobre um novo tom, uma nova forma de dizer uma fala, uma coisa assim. E isso é que, de uma certa forma, mantém o espetáculo vivo, né? Porque a gente se sente sempre com uma atmosfera de estreia. Não, vamos fazer para valer, etc. Não fica aquela coisa rançosa do espetáculo, sempre igualzinho, sempre... Não, o espetáculo ele tem uma linha, tem um jeito de ser, ele é realista e tudo mais, mas você sempre encontra uma forma um pouco melhor de dizer
passar uma ideia melhor para a plateia, né? A gente está sempre se renovando. Não, aliás, eu lembrei, talvez hoje a maior piada da peça, você descobriu ela não faz tanto tempo, que é aquela história da risada. É verdade. Hoje a maior piada da peça foi uma piada que meu pai descobriu não faz tanto tempo assim. É porque a gente falava, dava a fala e dizia assim, isso aqui é uma piada, mas ninguém ria. Ninguém ria, dizia assim, mas isso aqui é uma piada, mas ninguém ri. Até que um dia dizia assim, olha, o problema todo é o seguinte, é uma piada, só que a fala está errada, a frase está errada. A frase tem que ser diferente, tem que ser assim. Eu dei, foi uma cacetada, é a maior piada da peça. É uma coisa curiosa, é a forma de você fazer, como você mandar, não só no tom, mas no ritmo, as palavras corretas. É isso que leva as pessoas a rirem, né? A gente está falando de um espetáculo de muito sucesso, mas para quem ainda não foi assistir, para quem não conhece a história, a sinopse, também não assistiu ao filme, a gente vai ter aqui a oportunidade de explicar do que se trata, não é? Até porque agora uma nova temporada no Teatro Moca aqui em São Paulo, a gente vai passar o serviço, depois vai rodar também. O Fulvio, ele interpreta o André, não é isso? Isso. André é um personagem de um senhor de 80 anos, teimoso, rabugento, mas ranzinza, mas tem ali um senso de humor, tem uma leveza também, e aí a gente acompanha um recorte da vida do seu personagem, que ele já começa a apresentar alguns lapsos de memória, a gente acompanha também a forma como ele trata ali a filha e a filha trata o pai, esse drama familiar, né? Essas questões familiares também são abordadas no espetáculo. O que mais que a gente pode soltar aqui para o público que ainda não conhece, ainda não foi assistir, hein, Fulvio? Não, o que seria importante ressaltar é que o espetáculo, a peça, ela não é em nenhum momento ela aborda cientificamente o problema, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente realista e ela conta uma história. É bem teatral, realmente, bem teatral. É um conflito. E qual é esse conflito? É esse pai que é viúvo, né? Só tem parente próxima, mais próxima, né? É a filha que cuida dele. A única pessoa que cuida dele, né? E ela tem o grande problema dela é o seguinte, que ela tem que optar ou pelo pai ou pelo novo marido. Por quê? Porque o novo marido trabalha em Londres, a peça se passa em Paris, né? Ele é francês, mas trabalha em Londres e exige que ela vá para Londres. E ela diz assim, vou para Londres ou fico com meu pai em Paris? E esse é o grande conflito da peça e é muito interessante. Agora, o mais engraçado e o mais curioso é que a peça é tão realista que ela leva a momentos de humor muito intenso, porque a vida é engraçada. Se você tiver uma ótica de humor, a vida não deixa de ter coisas muito engraçadas. E a peça é assim, realista, faz rir bastante, mas fundamentalmente ela comove demais, porque é muito verdadeira, muito realista e muito humana, né? As pessoas saem aliás, muita gente diz assim, meu Deus, que bom ter visto a peça, porque eu não estou sozinha nesse mundo. Muita gente diz isso. Por quê? Porque tem um problema em casa, às vezes, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente, cada vez que vem esse comentário da plateia, etc., a gente se sente muito gratificado por esse resultado, por chegar até essas pessoas, né? Léo, não à toa que essa história ela é universal, porque o autor é francês, né? Isso. Florian Zeller. Florian Zeller. Isso. E a peça foi montada em mais de 30 países. Sim, a peça foi montada em todos os continentes, montada na Ásia, diversas montagens na Europa, foi na África, no Oriente Médio, aqui na América do Sul foi montada no Chile, na Argentina, no Uruguai. Teve uma montagem da Broadway também. Então, assim, essa peça, inclusive, fez com que o autor se tornasse uma celebridade, né? E aí ele faz uma adaptação para o cinema, para Hollywood. O próprio autor vai e dirige essa adaptação em Hollywood com o Anthony Hopkins. A direção é dele. A direção é dele. Do filme. O filme. Ele faz o roteiro e dirige. E o filme ganha o Oscar de melhor ator para o Anthony Hopkins. E melhor roteiro adaptado também. E melhor roteiro adaptado, né? Então é uma peça
realmente que fala de um assunto que interessa a todos, né? Assim, essa coisa da velhice, do convívio com alguém mais velho, sobretudo, Danilo, porque a expectativa de vida das pessoas aumenta a cada dia, a gente está vivendo cada vez mais, graças a Deus, mas obviamente isso traz também outras questões, quer dizer, como é que nós vamos cuidar dos idosos, como é que vai ser essa coisa de cuidar e etc. E tem uma coisa curiosa, Danilo, para falar, que eu acho super legal e eu fico até um pouco comovido, que é o seguinte: muitas vezes acontece de jovens irem assistir a peça, jovens mesmo, 15 anos, 16 anos, eles saem da peça, ligam pro pai para falar: pai, eu te amo, eu não vou te deixar nunca. Quer dizer, eles ficam super tocados justamente por esse dilema desta filha na peça de: será que eu vou para Londres curtir o meu marido novo ou eu vou ficar cuidando aqui do meu pai, né? Que é um dilema que realmente muita gente passa. Só para lembrar, no começo da temporada nós fizemos alguns debates após o espetáculo. E é curioso como as pessoas, elas divergiam sobre ou seja, uma pensava de uma forma, outra de outra. Havia discussão, inclusive, entre pessoas. Deu briga na plateia, né? Deu briga. Briga, discussão e tal. E uma vez teve até uma coisa engraçada, que tinha um padre na plateia, e que o padre foi francamente a favor de eu não vou contar aqui, mas enfim, da solução que a peça propõe, né? E teve uma senhora na plateia que disse assim: isso é um absurdo, falando para o padre. O padre disse assim: não, senhora, eu penso desse jeito e tal, e não sei o quê. E o padre era muito mais, digamos assim, muito mais moderno, muito mais avançado. A senhora era muito mais conservadora. Mas foi uma briga ali. A gente teve que ir assim: calma, minha gente, calma. E aí a peça sucesso no mundo inteiro, ganhou prêmios, claro, na França e nas montagens aí por diversos países. No Brasil não seria diferente, né? Com essa produção primorosa, Fulvio Stefanini levou todos os prêmios, entre eles o Shell de melhor ator, né? Vários prêmios. E aí eu acho que Léo e Fulvio, uma coisa que aproxima muito, além da produção impecável, da atuação do Fulvio e de todo o elenco, porque também não adianta você só ter um bom elenco, um elenco de estrelas, de bons artistas, uma produção como a de vocês, se não fisga e não cativa e não conquista o espectador e o público, né? Então aí que acho que entra a história muito forte, que atravessa diretamente o espectador. Eu fui assistir vocês quando vocês estavam em cartaz no UOL, acho que numa temporada no UOL, né? E a gente vê as pessoas, vê não, porque tá todo escuro do teatro, mas você escuta, né, as pessoas já fungando ali, né? E pegam o lencinho e saem emocionadas. E isso é muito bacana, porque o teatro é vivo e você sente, aí você vê na hora o sentimento, né? As pessoas ali emocionadas, e quando você abre para o debate, vocês conseguem também saber o que elas estão pensando, né? Exatamente. As histórias que a gente ouve são as mais diversas, assim, muita gente que fala: não, realmente eu tive que colocar o meu pai numa casa de repouso, e tem gente que fala: não, eu abri mão da minha vida justamente para não colocá-lo numa casa de repouso. Realmente é um assunto presente em todos os lares, independente de classe social, de tudo, né, Danilo? Porque essa questão da terceira idade, da velhice, do Alzheimer, etc., não escolhe, né? Não escolhe o paciente, né? Isso está presente em todos os lares, né? Então, realmente, eu acho que isso garante o sucesso da peça também, sabe? Realmente as pessoas se identificam, e muito. Tem um outro personagem com quem as pessoas se identificam muito também, que é o novo marido, que também está ali naquele rolo, né? Quer dizer, o cara está ali e não consegue curtir a nova mulher, porque a nova mulher só cuida do pai e não dá atenção para o relacionamento. Então a gente percebe também muita gente se identificando com o personagem do marido, que está ali no meio daquele rolo e que não sabe bem como lidar. É muito legal. Se o público que assiste ali por 90 minutos sai transformado, eu imagino vocês já há 8 anos, se eu não errei as contas, 8 anos, desde 2016, imersos nessa história, nesse universo. Fulvio, lidando ali diariamente com o André, o que o André trouxe de ensinamento para você, Fulvio, para sua vida, hábitos que você tinha, um tipo de pensamento? Porque a peça provoca ali, tem vários debates, N questionamentos, do ponto de vista do pai, do ponto de vista do filho, que eu quero saber do Léo daqui a pouquinho, mas o que o André ensinou para o Fulvio Stefanini? Bom, ensinou que eu não estou passando por esse problema, a primeira coisa. Isso é a primeira coisa, né? Mas uma coisa interessante também,
que a gente pôde perceber através da reação das pessoas que vão, inclusive, conversar com a gente lá depois do espetáculo e tudo mais, é o número de pessoas com esse problema em casa. A gente não imaginou que tivesse tanta gente que tem um parente, sei lá, uma mãe, tio, uma tia, uma avó, não sei o que lá, com esse problema. Tantas são as pessoas que dizem assim, olha, meu pai, desse jeito, eu vi meu pai em você, é impressionante como você se parece com meu pai. Na realidade, não fisicamente, mas as pessoas identificam aquele personagem, porque esse personagem está presente dentro da casa dessas pessoas, né? Isso é uma coisa que a peça me ensinou. Quer dizer, que existe muita gente assim e, de uma certa forma, a peça ajuda muito essas pessoas, porque elas não se sentem sozinhas. Elas dizem assim, meu Deus, eu pensei que eu estivesse sozinha no mundo com esse problema. Não é assim. Existem outras pessoas, muitas, né, que estão passando pelo mesmo drama, digamos assim. Então isso não deixa de ser um aprendizado também. Quer dizer que o teatro tem essa força, ela chega às pessoas, né, para mostrar uma verdade. Às vezes muito além da televisão, porque a televisão fica um pouco na superfície, fica aquela coisa da historinha, do não sei o quê. O teatro vai muito chegar à alma das pessoas, ele é muito mais profundo, né? Então isso é importante, eu acho que isso não deixa de ser um aprendizado. Léo, da ótica do filho. Só fazer uma parte, claro. Danilo, você sabe que recentemente meu pai foi fazer um exame neurológico, o médico chegou assim, seu Fúvio, parabéns, a sua cabeça é de um menino de 18 anos. Eu falei, caramba, olha a cabeça dele tá melhor que a minha. Menino, são. Mas o que eu acho é... Quer dizer, claro, a peça fala ali da questão do Alzheimer, etc. Mas a gente pode extrapolar isso para qualquer problema que a terceira idade traga, né? Então, é o Alzheimer, mas poderia ser uma outra coisa. Pode ser um problema de mobilidade, um problema de surdez, de raciocínio, etc. Então, claro que lidar com essa peça e mergulhar nessa peça com tanta intensidade me fez rever questões de tolerância, de convívio, de compreensão do idoso, né? Aliás, eu acho que essa peça tem essa capacidade de fazer com que a gente compreenda melhor a terceira idade. De fato, né? Falo, nossa, realmente, assim, olha, ele não está escutando mal porque ele quer, é porque chegou, tá com 85 anos. Ele não está andando devagarzinho porque ele quer. E parece que é meio óbvio, Danilo, mas às vezes a gente mais jovem fica impaciente. Ah, poxa, que saco, demora para andar, demora... Não, gente, nós todos vamos passar por isso, nós todos vamos chegar lá, né? Então eu acho que a peça tem essa capacidade de fazer com que a gente compreenda e entenda e tolere melhor as questões da terceira idade, sabe? Acho que isso é bem legal. Só para completar, é impressionante também como... o problema é universal, quer dizer, não é uma coisa localizada, né? Então é por isso que eu acho que também faz tanto sucesso no mundo inteiro, né? Porque, claro, ela não é regional, né? Não é regionalizada, né? Isso acho que é legal. Vou trazer aqui a voz dos nossos ouvintes que estão adorando a entrevista, ver e ouvir aqui Fúvio Stefanini, Léo Stefanini, a Adriana Pereira, a Maria Cristina Marques Guasco, quem mais que está aqui com a gente que mandou mensagem? Ângela Dari, amo o Fúvio Stefanini, a Neide Raquel, lembra com carinho das telenovelas, não é? Do galã Fúvio Stefanini, a Divani Garcia também aqui, tem mensagens de áudio, a gente vai colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia, Band, um prazer receber você em minha casa aos sábados, com tantas novidades bonitas. É uma pena que eu não consegui ver direito o que o médico falou, pois estava ocupada. Mas agora você vai entrar no seu programa, o Fúvio Stefanini. Nossa, um ótimo ator, que saudade dele na novela. Um abraço para ele, um beijão no coração. Beijo, Leninha de Itanhaém. Obrigado, um beijo, obrigado mesmo. Danilo, parabéns, você sempre se superando. A cada semana com os teus convidados do meio artístico. Aqui Eduardo Lamoglia de Curitiba,
E eu gostaria de fazer um comentário sobre o Fúvio, que a gente acompanha de muita data, é sempre um excelente profissional, um excelente ator. E eu acho que uma coisa importante para o público, principalmente da minha época, é que o Fúvio, independente de um papel dramático ou cômico, ele sempre estava presente como se fosse uma pessoa da família. Pessoa que a gente gostaria de convidar para o macarrão da nona de domingo. Parabéns. Está aceito. É um excelente ator. Aceito. E eu espero que ele seja, como agente da área da Itália, como um ardoroso torcedor do Palestra. Opa. Um grande abraço. E aí, Fúvio, é mesmo? Sou. Tá aí. Mais mensagens, dá pra gente colocar aqui mais da participação sempre do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Bom dia, Danilo e convidados, parabéns pelo programa, sou fã desse ator, Fúvio, em todas as novelas que eu tive o prazer de assistir, sempre com brilhante atuação, parabéns, grande abraço a todos. Muito obrigado. Danilo, bom dia, é o Fernando Brooklyn, excelente entrevista com pai e filho, gosto muito do Fúvio e agora aprendendo também a admirar o filho dele como diretor. Tá? E realmente a gente tem que cuidar dos nossos idosos e a gente optou, eu e minha irmã, cuidar da minha mãe até o final. Minha irmã falou que não deixar ela na casa de repouso, mas infelizmente a gente teve 2 tias que precisamos colocar porque a gente não dava conta delas 3 o tempo todo, né? Pelos problemas de saúde, Alzheimer e outras situações. Então um abraço a todos aí, e ótima entrevista, e vou assistir o espetáculo, hein? Ainda não assisti, vou na minha moca, apesar de morar no Brooklyn. Aí, olha, eu vou passar o serviço, muito obrigado a todos os ouvintes, a gente vai fazer mais uma rodada aqui com a participação do ouvinte Bandeirantes, mas eu vou passar o serviço, porque senão eu esqueço, eu vou passar o serviço do Teatro Moca, que estreia hoje, hein? Reestreia aqui em São Paulo, eu vou passar aqui o serviço, vamos lá, pegar aqui direitinho para não esquecer nada. O pai, em cartaz, no Teatro Moca, dentro do Moca Plaza Shopping, na rua Capitão Pacheco Chaves, 313. Os ingressos à venda online na plataforma, no site simpla.com.br ou direto na bilheteria do teatro. Temporada aqui no Teatro Moca até 31 de março. Reestreia hoje e segue até 31 de março. Sábados e domingos às 18 horas, 6 horas da tarde, não é isso? Sábados e domingos às 18 horas, 6 horas da tarde, no Teatro Moca. Então hoje tem espetáculo, e os ouvintes estão falando aqui com tanto carinho do Fúvio e do Léo, e antes que não dê tempo, que eu me perco aqui no horário, sempre estouro aqui o programa, mas eu preciso dizer uma coisa, que o Fúvio e o Léo sempre foram muito atenciosos aqui comigo, e não é fácil, porque hoje tem espetáculo, vocês precisam se preparar, se concentrar, e queria aqui agradecer a oportunidade mesmo de recebê-los no programa, ao vivo, sábado, estamos ao vivo aqui, 11h28 da manhã, e o Fúvio, né, um ator de tanto respeito, né, um ator com tantos prêmios, com tanta história, 69 anos de carreira, não é? 69 anos de carreira. O Fúvio, né, Nel, ele ainda tem esse trato com nós, né, jornalistas, com os programas de rádio e televisão, porque não poderia não divulgar, poderia não vir, poderia não dar entrevista, não é? O Fúvio, quantas entrevistas que o Fúvio já não deu, quantos programas que o Fúvio já não participou, mas ele ainda faz questão sempre, eu não estou falando só aqui do Bom e do Melhor, quantas vezes do Antenado também a gente já não esteve juntos aqui. Então, Fúvio, queria te agradecer, antes que acabe o programa, queria te agradecer aqui ao vivo, fazer esse registro, obrigado mesmo, viu, pela pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pelo seu tempo em dividir aqui tantas histórias, viu? O maior prazer, muito obrigado. E tem mais mensagens de ouvintes, mas a gente vai registrar daqui a pouquinho, porque eu quero saber o seguinte. A gente falou do sucesso que é a montagem de O Pai no mundo inteiro, mais de 30 países, no Brasil desde 2016, mas o Fúvio falou, o Léo também, que em 2020 teve a montagem, a adaptação para o cinema. O espetáculo mudou?
ou mudou o público depois da estreia, depois do filme com o Anthony Hopkins? O que vocês sentiram de 2016 até 2020 e depois já com o filme rodando aí? Olha, Danilo, o que a gente percebeu, claro, o filme fez muito sucesso, e isso pra gente foi legal, né? Deu também uma impulsionada, deu um empurrão e etc. O público nosso tá enorme, realmente a gente tem lotado completamente todas as plateias por onde a gente tem passado. E eu acredito que o filme também tem uma participação nisso, ajudou isso, né? E o que é curioso é que, obviamente, muita gente que vai ver a peça hoje em dia já viu o filme. Então a comparação é inevitável, né? E vou falar uma coisa com absoluta falta de modéstia, mas nesse caso a comparação acaba nos sendo favorável. Porque o teatro, não porque a gente seja melhor do que eles, pelo amor de Deus, não é isso, mas é porque o teatro tem essa capacidade de ser mais próximo do público do que o cinema. Então, a pessoa que vai assistir a nossa peça acaba rindo mais, se comovendo mais, se divertindo mais do que quando viu o filme. Não porque, repito, porque a gente é melhor, não é por isso, é porque o teatro tem essa força, né? Então é muito comum as pessoas saírem e falarem, é muito melhor que o filme, nossa, é mais incrível que o filme, é muito melhor. Então essa comparação tem sido favorável pra gente, eu acho que isso é muito legal. Agora eu fiquei... Só para Claro. complementar, o que ele disse é perfeito, e eu também sempre costumo dizer que o teatro, o espetáculo do teatro é um momento único, porque aquele momento não se repete, mesmo que o espetáculo seja o mesmo no dia seguinte, mas é um momento único, então é o privilégio de ver aquele momento. É como um pianista que faz um recital de piano, etc. Aquele é um momento único, não é uma gravação. O cinema não, o cinema não é um momento único, ele já foi feito e fica impresso ali, né? Então esse momento único é muito importante. Eu li em algum lugar que agora, além do pai, tem o filho também? Sim. É um filme? É uma peça de teatro, uma peça. Foi escrita bem antes do filme. Tô namorando aí pra montar isso aí. Isso que eu queria saber. Eu vou fazer o filho? Mas é a mesma narrativa, é a mesma história, é uma outra visão? Não, é uma outra história, são outros personagens, não tem nada a ver. Aborda um outro problema, né? Então, o pai aborda a questão do Alzheimer, da terceira idade. O filho aborda a depressão em adolescentes. É uma outra coisa. Genial. Eu já estou negociando, na verdade, a compra dos direitos. Já tem um grande ator aí que está super interessado em fazer. É uma outra história, né? É um pai, uma mãe e um filho adolescente. Esse pai e a mãe se separam, o pai casa de novo, e o filho, que tem 14, 15 anos, com depressão, fica ali com problemas, não sabe se vai morar com o pai, se vai morar com a mãe, aí briga com o pai, vai morar com a mãe, depois briga com a mãe, volta a morar com o pai, etc. Então é um drama bem realista também, bem bacana, e o próprio Florian Zeller fez também a adaptação para o cinema e já filmou. E já tá em cartaz. Você assistiu? Já assisti. Quem faz o protagonista, porque o protagonista, na verdade o filho é um protagonista, mas o pai também é. Mais jovem, né? O pai de um menino de 14, 15 anos. Quem faz é o Hugh Jackman. Sim, o Wolverine. Isso. O Wolverine, isso, que bacana, eu não assisti ainda. Eu não assisti ainda. Você falou que tá namorando os direitos, né? O pai chegou como pra vocês? Você conhecia o Fulvio? Não, o pai, a Carol Gonzalez, que é uma das atrizes que faz a peça, ela morava em Paris na época, junto com a mãe, e ela lá em Paris descobriu a peça. A peça estreou em Paris em 2012. Então, elas assistiram lá, a Carol se encantou com a peça, comprou os direitos e veio para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ela não sabia bem por onde começar, até porque ela estava morando em Paris, não sabia bem por onde começar. Se aconselhou com um produtor que ela conhecia, e o produtor falou, olha, você precisa de um grande ator para fazer esse pai. Ah, mas quem que eu chamo? Eu não sei. Chame o Fulvio Stefanini. Ele é um ator de teatro, ele gosta de teatro, ele vai gostar de fazer isso aqui. E aí ela chamou meu pai. Mas vocês não se conheciam? Não. Você também não? O Fulvio também não conhecia a Carol, né? Houve um primeiro encontro para a gente se conhecer, né? E aí jantamos e tal, e
E foi assim que a coisa começou, né? Aí me mandaram o texto, li o texto, já gostei muito do texto, fizemos uma leitura lá em casa, ou seja, reunimos os atores para sentir, né, para ouvir e tal, era impossível não montar a peça, porque o texto é muito bem feito, muito bem escrito, né? O elenco está com vocês desde o início? Original, desde o início. O mesmo elenco. Existe também, não sei se é um desafio, uma dificuldade, né? Mas existe aqui também, pela primeira vez, o Léo dirigindo o pai, né? Acho que teve uma pequena passagem no Não Sou Bistrô, isso. Que acho que o Fulvio entrou no elenco, né? Mas foi uma pequena passagem ali, e acho que agora com a maior profundidade, né? Da última vez que a gente conversou, o Léo até me contou que saíram algumas faíscas, né? Em alguns momentos ali, mas agora você já está mais à vontade, Léo, porque eu nem sei se eu conseguiria separar, né? O pai do ator aí. Hoje você já consegue? Tem que conseguir, né, Danilo? Não tem outro jeito, né? Tem que conseguir. Realmente, assim, eu acho que a gente acabou se entendendo muito bem. O que foi muito legal foi que este aqui percebeu o grande papel que ele tinha na mão rápido. E aí, ele puxou muito mesmo o ritmo dos ensaios, sabe? Ele decorou o texto muito rápido. O elenco inteiro falou, o homem já decorou o texto, ferrou, nós vamos ter que decorar também. Teve essa história, porque ele realmente foi impressionante, assim, ele com 2 semanas de ensaio, a gente ainda lendo, ele um dia chegou, fechou o texto, todo mundo ficou olhando assim, e ele pá. Eu nunca me esqueço desse dia. Aí o Paulo Emílio, que é um dos atores, falou, ferrou, gente, o homem decorou. E tem texto, hein? Nós vamos ter que... E aí, ele não sai de cena, né? E ele falou, nós vamos ter que decorar agora rápido também e tal. Então, eu acho que ele, né, pai, você percebeu muito rápido a dimensão daquilo, que era um grande papel. Não tinha como não perceber, E ao mesmo tempo ele estava preocupado, porque em diversas montagens pelo mundo, o ator que fez o pai ganhou prêmio. E ele fala assim, putz, eu vou ter que ganhar também, vai ficar chato não ganhar aqui. Não ganhar o prêmio vai ficar chato, né? Mas aí deu certo, acabei ganhando. O Shell e o Bibi Ferreira também. O Bibi foi um prêmio com muito carinho, porque a Bibi era uma enorme amiga minha, maravilhosa, eu tinha uma admiração profunda por ela, e ela gostava muito de mim, a gente conversava bastante, e ela me dirigiu em diversos espetáculos. Então o prêmio Bibi Ferreira foi mais do que um prêmio, né? Foi uma coisa, foi uma homenagem, digamos assim. Ô Fulvio, o Léo falou do que você decorou muito rápido, né? Já fechou ali o roteiro e pronto. Como que é o seu processo, né? É leitura, é repetição mesmo? Eu nunca me esqueço, não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu entrei num camarim de uma artista uma vez, recebeu para cumprimentar após o espetáculo. Eu nunca me esqueço, no espelho, no camarim, as paredes todas cheias de textos colados ali. Eu nem sei como ela fazia para conseguir ler, porque eu não sei se era uma ordem cronológica, eu não sei como. O camarim era forrado de texto, né? Então era um método dela para ela conseguir, era um monólogo, muito texto, poemas, poesias. Qual que é o seu processo, Fulvio? Olha, bom, eu comecei a decorar muito cedo, né? Porque comecei a carreira muito cedo. Então você vai se acostumando com essa coisa da memória, de como... Eu tenho uma memória fotográfica. Ou seja, eu vejo o texto, eu leio, né? Eu começo a ler até o momento que eu me desligo disso e aí obviamente, fica absolutamente incorporado, digamos assim. Mas eu não tenho um método específico. Eu tenho essa coisa de olhar o texto, tá? De repente eu começo a ler na minha memória, sem ler o texto, né? Eu vejo a página na minha frente e começo a ler. Coisa de maluco, hein, Danilo? Vamos combinar, hein? Maluco, né? Eu lembro dos riscos, eu lembro das vírgulas, eu lembro do erro de português. Eu começo a ler mesmo, como se estivesse lendo, né? E decoro com muita facilidade. Sempre decorei com muita facilidade. E assim é um processo. Eu não escolhi esse processo. Veio naturalmente, né? Você falou do início da carreira, né? Você está celebrando 69 anos de carreira em 2024, papéis icônicos no teatro, no cinema, na televisão, em séries. A primeira série brasileira, o Vigilante Rodoviário, né? Participou de episódios também, uma trajetória lindíssima. Essa história você nunca me contou, Fulvio, mas eu sei, eu queria que você dividisse aqui com os nossos ouvintes, que foi uma cabeleireira que te deu um empurrãozinho aí para você começar mesmo a seguir a profissão. Pois é, rapaz, quando eu tinha aí meus 9, 10 anos, né?
a gente tinha aquela história de bola de meia, né? Então eu brincava de bola de meia, né? Uma bola de borracha e tal, ali numa calçada ali, pertinho da minha casa, né? E tinha os meus amiguinhos ali e tal, daquela idade, né? E a gente jogava um futebol na calçada, né? E tinha um cabeleireiro. Aí um dia, essa cabeleireira abriu a porta e ficou me olhando com a mão no queixo, assim. Quando eu não tirava os olhos. Aquilo começou a me incomodar um pouco e tal, né? Até o momento que ela fez, eu fiz assim, vem aqui. Aí eu cheguei perto dela, Madame Hilda. Aí ela falou assim, olha, eu tô olhando para você e tô vendo que você vai ser ator. Eu vou ser ator? E eu já queria. Se não me diga. Eu vejo que você vai ser ator de cinema. Você vai ser ator de cinema. Eu não sei porquê, mas eu acho que você... Eu digo, olha só, é uma coisa que eu sempre quis. Eu ia, na época, eu ia ver os filmes da Atlântida, que eram chanchadas, com os Oscarito, Grande Otelo, etc., porque eles estavam muito próximos de mim, né? Os filmes nacionais. Mas eu vi os filmes hollywoodianos também, né? Que eram aquelas histórias Água com Açúcar. Eu adorava cinema. E eu pretendia e gostaria mesmo de ser ator, né? Me lembro até que uma vez eu estava passando pela Avenida Duque de Caxias, porque eu nasci ali na Barão de Limeira, por ali, e tal, e passou um ator que eu tinha visto no Cangaceiro, né? Eu fiquei fascinado quando eu vi aquele ator, né? Aí eu não resisti, perguntei para ele assim, como é que eu faço para ser ator? Eu vi o senhor no cinema. Ele falou, você me viu? Eu vi, assim. Aí ele falou assim, você precisa saber esgrimir, nadar e andar a cavalo. Eu falei assim, imagina se para ser ator você precisa fazer... Quer dizer, é um negócio maluco. E coincidentemente, esse ator, anos mais tarde, eu estava na Excelsior, e ele foi lá e disse assim, eu vim te pedir um favor. Será que você podia interferir para eu fazer algum trabalho aqui na Excelsior? Né? Então, a carreira tem essas coisas, né? Conheci o Anselmo Duarte, por exemplo, numa ilha da Avenida São João, tinha aquelas ilhas, né? Para parada de bonde na época, né? Tomando um sorvete. E eu fiquei olhando para o Anselmo Duarte, ele era o galã da Atlântida, né? E aí eu falei assim, o senhor é o seu Anselmo Duarte? Eu sou, e você é o Leônidas? Porque eu estava de chuteira. O Leônidas era o grande jogador da época, né? E depois o Anselmo virou grande amigo meu. Grande amigo, imagina. A gente se frequentava, inclusive, né? Então a carreira tem essas coisas curiosas, né? Ô Fúvio, no começo mesmo, os seus pais ficaram receosos, né, em seguir a carreira artística, em seguir como ator, na profissão, mas depois todo mundo na sua família te apoiou. Pai, mãe, os irmãos, todo mundo incentivou mesmo. Quero saber você com relação aos seus filhos, né? O Léo, toda vez que vem aqui, eu brinco, né? Que o Léo é jornalista, publicitário, arquiteto, biólogo, químico. Depois ele conta essa história que é super engraçada. Mas você também, tendo a experiência, sabendo que não é fácil a profissão, que hora você tem emprego, hora não, hora você tá com papel de destaque, hora não. Tem todas as dificuldades, como em outras profissões também, não é? Quando os seus filhos decidiram também e falaram para você o que eles queriam, qual foi sua reação? Olha, a minha reação foi uma reação de alegria e de preocupação. Porque, em primeiro lugar, porque eu sou ator, então possivelmente, provavelmente, seguiriam a carreira que eu tenho, etc. E preocupação porque a carreira é complicada, é difícil, né? Ela tem altos e baixos, ela tem... você vai passar por problemas, existe uma competição muito grande, o mercado não é tão simples assim, você precisa se dedicar muito, você precisa ser muito determinado. Então, foi isso que eu falei para eles, olha, é muito difícil, é bem complicado, né? Tudo bem, vocês vão em frente, etc., mas saibam que não vai ser tão simples. Para que eles tivessem um retrato da realidade, né? Porque a carreira não é simples mesmo. Quer dizer, você tem momentos em que você tem que competir com os outros e para ganhar um papel aqui, um papel ali e tal. Às vezes a peça não vai tão bem, ou a televisão é um fracasso, teu personagem não é lá essas coisas e tal. Mas tem os momentos também que são maravilhosos, que recompensam, né? Então eu queria que eles tivessem essa consciência, né? Agora que eles são atores, ele é diretor e ator, o Fúvio Filho, aliás, vai fazer o espetáculo hoje e amanhã
né, substituindo um ator, um rabo de foguete. Pegou, aceitou o desafio, né? Porque o outro ator teve um problema pessoal, não pode fazer de forma alguma nesse fim de semana, né? Então ele vai fazer, aceitou. Mas enfim, eu queria que ele soubesse que não é fácil, que não é simples, mas que é uma carreira muito bonita, que vale a pena, porque os momentos em que você tem essa recompensa pelo que você está fazendo são maravilhosos. Ô, Léo, você demorou um pouco mesmo para virar essa chave e seguir como ator, como diretor, muito por conta disso tudo, você ouviu muito seu pai, porque a gente brinca aqui, mas de verdade mesmo, você passou pelo jornalismo, pela publicidade? Eu sou publicitário formado, foi a minha primeira profissão, trabalhei aqui na Band, muitos anos no departamento comercial da Band, depois eu me interessei pelo jornalismo, fui estudar jornalismo, me formei como jornalista, trabalhei como jornalista há muitos anos, aqui na Band e em outras emissoras, na Rede TV, na Record, etc. Me cansei um pouco disso, fui fazer geografia. Estudei geografia na USP, foi a única que eu não terminei. E aos 30 anos de idade, foi aquela virada mesmo, aquele caso clássico de virada, de falar, gozado, tá tudo certo, mas tá tudo errado. Eu não tô muito feliz com o que eu tô fazendo, não tá legal, etc. E aí eu resolvi fazer teatro, que era uma paixão antiga, eu sempre adorei, sempre frequentei as peças não só do meu pai, como todas aquelas peças dos grandes atores dos anos 80, né? O teatro era muito, muito efervescente naquela época, né? E eu ia ver tudo, daqueles grandes atores todos, etc. E com 30 anos eu resolvi, não, então eu vou fazer teatro. Mas eu não queria pegar nenhum atalho, então eu vou fazer mesmo faculdade de teatro. Então com 30 anos eu entrei na faculdade de teatro, saí com 33 e a partir daí eu sabia que eu não tinha mais tempo a perder. Então comecei a me envolver com produção, comecei a produzir já muito rapidamente, atuar, produzir, e a direção foi maravilhoso, porque foi a vida que me empurrou para a direção. O grande Zé Renato Pécora, que, para quem não sabe, foi um dos maiores diretores da história do nosso teatro. Teve um trabalho que ele estava sem assistente de direção e eu acabei entrando como assistente de direção dele, e dali a coisa decolou. Mas mesmo você na tinha direção. feito antes uma direção do casamento do... Não, foi depois. Depois? Eu fui assistente do Zé Renato antes. Ah, é? Então tá. a direção acabou vindo dessa maneira e eu acabei adorando, acabei me dando muito bem com o Zé Renato, ele me ensinou demais, demais. E então ali que a coisa foi. E tomou gosto pela direção, né? Dirigiu grandes atores, né? Além do seu pai, do Fúvio, o espetáculo com o Juca de Oliveira, não foi? Eu tive a oportunidade de dirigir o Juca de Oliveira 2 vezes, as 2 últimas peças que o Juca fez. A Flor do Meu Bem... o Mãos Limpas e a Flor do Meu Bem Querer. Foi também não preciso nem falar o privilégio que foi poder dirigir o Juca, o aprendizado, e a gente se dá muito bem até hoje, eu adoro ele. Ele até fala que não quer mais fazer nada com outro diretor que não seja comigo, o que para mim é uma... Nossa, não preciso nem falar a honra e o orgulho. E dirigi outros tantos, né? O Visão Voador, que é um grande sucesso, que tá voltando em cartaz agora também em São Paulo, com o Magrini, com o Rose Campos, agora Carla Fioroni, um elenco maravilhoso também, eu dirigi. Nossa, essa é uma comediona, hein, Léo? Essa é uma comediona, que delícia. Que bom que vai voltar. Eu sei que lá no Raul Cortez, que agora é um Sesc, né? Isso. Que delícia, que bom que vai voltar. Volta agora no Fernando Torres e volta para a temporada para ficar mesmo, para ficar em cartaz mesmo, né? Em primeiríssima mão, acabo de começar a dirigir um novo trabalho, que eu também estou muito ansioso, acho que vai ser lindo, lindo, lindo. É uma peça do Timochenko Web chamado Palhaços, um clássico que já foi feito diversas vezes, e agora eu estou dirigindo com o grande Zé Rubens Chachá e o Caio Paduan. Estreia 2 de março já no Teatro Novo, ali na Domingos de Moraes. Sim. Então também estou com esse projeto já começando também. É a mesma que fez o Dedé? Isso. E o Fioravante Exatamente. Almeida? A mesma peça. Que bacana. O Chachá que está fazendo o Silvio Santos, né? Isso. Não sei o streaming agora. Acho que não sei se é HBO, né? Não, acho que... Não? Qual, Ju?
Star Plus. Star Plus, Ju, obrigado. Ele tá fazendo lá o grande ator, o Homem né? do Baú, o Rei do Baú, alguma coisa, né? Com o Xaxá e com o Caio Padoan. Caio Padoan que teve agora no musical Iron, o Homem da Máscara de Ferro, no The Boys in the Band também, né? Que bacana. Muitas novidades. A gente vai reforçar aqui o serviço do Espetáculo Pai, mas eu queria saber, Fulvio, a gente tá falando de vida, de carreira, de muitos trabalhos. Você fez... você chegou a fazer radionovela? Cheguei a fazer no comecinho da minha carreira, na Rádio Tupi, né? Porque eu comecei como figurante lá na Tupi e lá pelas tantas eu era curioso, eu queria aprender de tudo, né? Queria fazer um pouco de tudo. E aí eu conheci um diretor lá de radionovela, né? O Zé Soares, na época era e tal, e aí eu disse assim, que gostaria de fazer. Aí ele começou a me dar uns papeizinhos pequenininhos. Disse, uma coisa assim, só para aprender mesmo, né? Uma frase aqui, outra ali e tal. Então foi essa a radionovela que eu fiz, né? Na época em que a sonoplastia era feita no estúdio, com aqueles aparelhos todos, porta de automóvel, o serrote que fazia o vento, fazia não sei o quê, a tempestade. Então eu cheguei a pegar nesse momento e tal, eu cheguei a fazer com Laura Cardoso, Xisto Guzzi, Lima Duarte, eles faziam radioteatro, né? E esse foi o início da minha carreira na Tupi, né? Porque eu era figurante da Tupi, não haviam as agências de figurantes, né? Então eu fui conhecendo esses profissionais e aprendendo com eles. Eles foram fundamentais para que eu continuasse, para que eu aprendesse, para que eu me desenvolvesse, né? E Luiz Orione, enfim, aqueles atores daquela época, né? E na mesma época, e começamos juntos, eu, Rolando Boldrin, Cláudio Marzo e Walter Negrão. Nós éramos do mesmo grupo de figurantes. Na né? Tupi, quem te abriu as portas foi Cassiano Gabos Mendes. Foi. O Cassiano Gabos Mendes, eu fui pedir para fazer um teste, né? E o Cassiano olhou para mim e disse assim, olha, eu não vou fazer teste com você, não. Vou mandar você lá para o Carlos Menon, que era o responsável pelo departamento de figuração, né? E aí, depois, enfim, acabei me tornando um grande amigo também do Cassiano, trabalhando com ele, fazendo trabalhos com ele, diversos trabalhos. Foi assim que começou a minha carreira, né? E o primeiro papel mesmo, a primeira ponta, a primeira participação em televisão foi o Teatro da Juventude? Teatro da Juventude do Júlio Gouveia, né? Teatro da Juventude, mas era nada, era uma figuração mesmo. Eu entrava, dizia bom dia e saía pela outra porta, né? Durante 2 domingos, eu fiz 2 domingos seguidos, né? Aí depois eu comecei a fazer figuração nos programas da Tupi mesmo. Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas. Eu sentava lá, era figurante mesmo, não fazia nada, não falava nada, né? Era só para fazer número mesmo, né? E aí mais tarde que chegou o teatro, aí você passou a fazer parte da companhia do Sérgio Cardoso. Sim, fui fazer antes uma peça no Teatro Novos Comediantes, né? Não me lembro quem foi que me levou para o Teatro dos Comediantes, eu fiz lá uma peça. Depois, um dia eu fui assistir uma peça no Teatro Sérgio Cardoso, com o Sérgio Cardoso, que era o Henrique IV, e aí o Luiz Orione estava comigo, ele conhecia o Sérgio. Quando terminou, nós fomos ao camarim e tal, e eu falei para o Sérgio o seguinte, eu sou ator, estou começando agora, então gostaria muito de fazer teatro e tal. E o Sérgio ficou olhando para mim e falou assim, eu tenho uma peça que eu não sei se vou montar, mas se eu montar essa peça, eu quero que você faça um teste. E aí houve uma coincidência muito grande, algum tempo depois, eu estava passando na Tupi, no corredor da Tupi, que era longo, e no meio desse corredor tinha um balcão, que foi um sujeito ali e tal, acendendo, né? Só que como era tarde, ele já tinha ido embora. E eu estava indo para minha casa, ia sair da Tupi, ia pegar um ônibus e tal, ia para minha casa e tal. Eu passo por ali, não tinha ninguém. Eu passo por ali e tal, o telefone toca. O telefone toca, insistentemente, eu não tinha por que atender aquele telefone, mas eu parei, voltei, fui atender o telefone, não sei até hoje por quê. Atendi e a voz lá do outro lado disse assim, boa noite, olha, meu nome é Sérgio Cardoso, eu estou procurando um ator que trabalhe aí, mas eu não sei como encontrá-lo. O nome dele é Fulvio Stefanini. Falei assim, você está falando com ele. E
aí, Fúvio? Aí ele falou assim, olha só que coincidência e tal, eu queria chamar você para fazer um teste. Lembra que eu falei para você da peça e tal? Falei, lembro, claro que eu lembro. Quer fazer um teste amanhã? Eu fui no dia seguinte, fui lá e fui aprovado. E aí eu fiz a peça, fazia par romântico. Nos últimos 2 minutos da peça, eu entrava no finalzinho, fazia um oficial da Marinha, que se apaixonava pela menina, e a menina era Berta Zemmel. E aí eu terminava e eu comecei minha carreira no teatro aí. Aí fiz mais alguns trabalhos ali e tal, depois fui convidado pelo Vanô para fazer Quem Tem Medo de Virginia Woolf, com Cacilda Becker, Valmor e Lilian Lemmers. E aí foi a explosão, né? Foi um... Não, e passou por todas ou quase todas as emissoras de televisão, né? A Tupi, a Excelsior, a Globo, o SBT, aqui na Band, Os Imigrantes, Cara a Cara, Cavalo Imigrantes, Amarelo. Cara a Cara, Campeão, diversas novelas aqui. Que bacana. A gente vai colocar mais da participação do ouvinte Bandeirantes, todo mundo querendo falar com o Fulvio Stefanini, com o Léo Stefanini e o Evandro Lamoglia de Jandira. Os ouvintes são curiosíssimos, né? Vai dar tempo de contar, Léo? Você vai ter que contar de novo aqui a história, você já sabe qual que é, porque o Evandro está dizendo aqui, você deixou a gente curioso, Danilo. O Léo precisa falar o que aconteceu aí na frente da Bandeirantes, o Léo vai contar em instantes. O Anilton Silva de Salvador, um abraço pro Fulvio e pro Léo. Quem mais? Elis Freitas de Guarulhos. Que delícia, que bacana ouvir pai e filho. E tem mais mensagens de áudio, mensagens de carinho aqui para os dois. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Bom programa aí, filho. O programa hoje está legal com o Fulvio aí. Eu tenho a mesma idade dele e lembro do tempo que comecei a ser fã dele nos anos 60, na novela As Pupilas do Seu Reitor. Ele e o Aguinaldo Raiol junto. Era uma dupla admirável. Feliz programa para vocês, um bom fim de semana, dá um abraço no Fulvio aí no menino dele, tá? Aqui é Adalberto Souza, cidade de Itapevi. Que saudade, hein, Fulvio? Tá com tua idade, menino. Tchau. Parabéns pelo programa, maravilhoso. E o Fulvio, eu conheço ele há muitos anos, aqui do Guarujá, na Rua São Paulo, onde ele tinha um apartamentozinho, onde moravam os artistas, e nossa casa era bem em frente, então a gente conversava muito, jogava até bote ali na rua, era tudo areião, era beleza. Um abraço para ele, tá? Participação aqui do Wellington Vela, São Paulino da Aclimação, excelente programa. Tá falando da voz marcante, não é? Do Fulvio Stefanini. A Maria Neliane Dias, que entrevista maravilhosa, tá ouvindo a gente no Gonzaga, em Santos, não é? O Olavo, filho de Guarulhos, como sempre, cada sábado melhor que o outro. O Fulvio dispensa comentários, sempre fui fã do maravilhoso ator. Ainda mais quando ele foi garoto propaganda da firma em que eu trabalhei aos 19 anos, Tapetes Tabacou. É verdade. Ele ia às vezes lá na firma, lá no Tatuapé. O que ele diz aqui? E quando ele ia na fábrica era uma loucura com os funcionários, né? Pode até falar para ele que já acabou essa empresa, infelizmente. A mensagem do Olavo. O Zeca Videira também está participando aqui. Um abraço para o Fulvio e para o Léo. Eu conheci o Fulvio quando eu assisti a novela Carinhoso na Globo, acho que em 73. Ele fazia o papel de um arquiteto junto com o Cláudio Mazo e a Regina Duarte. Boas lembranças. Tem mais aqui do Guga de Ribeirão Pires participando conosco, a Vanessa Garbo. Mais áudios, mensagens de carinho, todo mundo querendo falar com o Fulvio e com o Léo. Vamos lá, vamos colocar aqui mais do ouvinte Bandeirantes. Luizinho de Andrade, das Minas Gerais. Eu lembro do Fulvio Stefanini e o Taí Lima quando foram contratados pela Record para fazer a Última Testemunha. Bom demais, hein? Abraço aí. Bom dia, aqui é o Carlos do Morumbi. Eu estou ouvindo aí o programa e muito contente aí de poder ouvir também o Fulvio Stefanini, esse ator maravilhoso. E ouvindo ele, dá saudades de todas as novelas que ele fez, um comediante maravilhoso. Parabéns aí pelo esse ator aí. Muito bom. Obrigado, bom dia pessoal da Band. Obrigado. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.
Bom dia, Danilo Gomato. Sou o Guga Palmeiras de Ribeirão Pires. Fala, Guga. Excelente programa, hein? Tá de parabéns. Cada sábado que você faz um programa, Danilo, é um melhor que o outro. Um abraço. Valeu, Guga de Ribeirão Pires, muito obrigado. E as pessoas lembram com tanto carinho, né, Fúvio, a televisão, o teatro, o ofício de vocês. Acho que tem isso mesmo de aproximar, porque a gente lembra. Eu lembro de Porto dos Milagres, lembro de Chocolate com Pimenta, tantas novelas. Então a gente lembra do personagem, de quando que a gente assistia, com quem que a gente assistia. E isso é muito gostoso. E um ouvinte falou lá atrás, né, no começo aqui do nosso bate-papo, que te chamou para uma macarronada. Né? Porque a gente sente isso mesmo, que vocês todos fazem parte, né, da nossa família, porque estão lá todos os dias, né? E esse sentimento é muito engraçado e curioso, porque as pessoas te abordam na rua como se fossem íntimos, né, Fúvio? É verdade. É verdade. Sabem coisas que às vezes nem a gente sabe. Sabe coisas da gente. Mas é um prazer imenso, né? Essa coisa de você poder chegar, né, próximo do público. A televisão tem essa força, né, de entrar pela casa das pessoas. Ela entra, quer dizer, fica a escolha é do espectador. Desliga ou muda de estação, etc. Mas você está ali. Você está entrando na sala de visitas das pessoas, né? Então as pessoas se sentem íntimas, realmente. E é normal. Tem muita gente que chega para mim e diz assim: engraçado, eu conheço você de algum lugar, mas eu te conheço intimamente. Eu não consigo saber de onde é. E assim, você é do seu sofá. Quem assiste na cama pode ser na cama pode também. Pode ser na cama também. Léo, pra gente encerrar mesmo, matar a curiosidade aqui dos nossos ouvintes, você já me contou essa história aqui, mas para muitos que não conhecem, você quando trabalhava aqui na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, o que aconteceu, menino, aqui em frente à emissora? Aqui na frente da emissora. Bom, a Band foi meu primeiro emprego, eu trabalhei aqui 10 anos, adoro essa empresa, adoro, realmente é muito legal. E nessa época, nos anos 90, eu trabalhava aqui, o departamento comercial da Band era bem na frente aqui do estúdio, aqui na casa aqui. Não tinha dado tempo para eu almoçar e quando foi umas 3h30 da tarde eu fui comer um cachorro-quente. Tinha uma barraquinha de cachorro-quente bem aqui na frente. Rapaz, um tiroteio com mais de 30 tiros e uma bala perdida pegou em mim. Então eu levei um tiro aqui na frente da Band, o que me deixou muito conhecido aqui na Band, né? Todo mundo, eu virei meio que um mascote da Band, assim, eu passava, todo mundo falava assim, ó, aquele lá que levou o tiro, ó, ele que levou o tiro, ele que levou o tiro. Então foi uma bala perdida que pegou na minha mão, um tiro de 38, bala perdida mesmo. Mas a Band, vale ressaltar que foi muito legal comigo nesse momento, porque me levaram muito rápido pro hospital e me deram todo o apoio e depois, mais do que isso, até consideraram como acidente de trabalho e tal, me deram um amparo bem legal. E aí, os jornais, né, principalmente aqueles, né, mais sensacionalistas, no dia seguinte estamparam ali. O que estamparam, Léo? Notícias Populares, Notícias lembra? Populares, Porque o que acontece é o seguinte, eu tinha que avisar meu pai que eu tinha levado o tiro, né? Aí liguei pro meu pai, não tinha celular na época, nada, liguei lá, consegui falar com ele, pai, ó, tá tudo bem, viu? Mas eu queria te falar uma coisa, mas tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, fala logo! Calma, ó, deixa eu te falar que tá tudo bem. Já sei, entendi que tá tudo bem, mas o que aconteceu? Eu levei um tiro. Quê? Não, mas calma, tá tudo bem e tal. E aí meu pai, eu falei, eu tô indo pra aí. Eu falei, não, pai, eu já tô saindo do hospital, mas tem uns policiais aqui que estão me levando pra delegacia, porque tem que registrar e tal, não sei o quê. E meu pai foi pra delegacia. Quando meu pai chegou na delegacia, tinha um monte de fotógrafos de porta de delegacia, mesmo desses veículos mais sensacionalistas, e a hora que viram meu pai, deliraram lá, começaram a tirar foto do meu pai e tal, eu abraçado com meu pai, com a mãozinha mostrando tiro e tal, e aí foi a capa do Notícias Populares. Filho de Fulvio Stefanini toma tiro comendo hot dog no Morumbi. Essa foi a capa do Notícias Populares do dia seguinte. Mas graças a Deus não passou de um susto, né? De um baita susto. E o Léo tá aqui contando essa história, matando a curiosidade dos nossos ouvintes. Estouramos o tempo, mas reforçar o serviço, porque o Pai, esse espetáculo de sucesso que a gente teve aqui a oportunidade de voltar a falar sobre, volta em cartaz no Teatro Moca, dentro do Moca Plaza Shopping, Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313. Hoje tem sessão, amanhã também, e segue assim até 31 de março no Teatro Moca aqui em São Paulo. Os ingressos em simpla.com.br ou direto na bilheteria do teatro. Temporada até 31 de março.
sábado, às 6 da tarde, às 18 horas, no domingo, às 6 também, às 18. O Léo já adiantou aqui que depois dessa temporada de 31 de março, o espetáculo tem uma turnê pelo interior, por outras praças, é só ficar atento aí às redes sociais, acompanhar, que tá todo mundo divulgando, o Pai, o retorno de O Pai. E aí tem o espetáculo que o Léo dirige também, que é Palhaços, que estreia em março? 2 de março. 2 de março, no Teatro Novo, com o Xaxá, com o Caio Paduan. Tem também série, novela. A gente tá sempre vendo o Fúvio também, né? No Vale a Pena Ver de Novo, no Viva, nas reprises todas. E muitas novidades que não deu tempo da gente dividir aqui, mas eles já são de casa e voltem sempre. Queria agradecer demais, viu? O carinho, o tempo de vocês, a disposição de vir aqui contar tantas histórias e falar do retorno dessa peça aí que trouxe tantos frutos para Léo e Fúvio Stefanini. Obrigado, viu? Obrigado, né? Nós que agradecemos, Danilo. Você é sempre um cara tão bacana, dá tanto espaço e tanta importância para a cultura. E então, muito obrigado. É sempre um prazer enorme vir aqui conversar com você, com os seus ouvintes, que são muitos, muito, muito simpáticos, e ao Grupo Band, um grupo que a gente tem muito carinho. Eu queria aproveitar só para deixar um beijo enorme para todo o pessoal aí que está vendo, ouvindo. Um beijo imenso para todos vocês e muito obrigado aí pelos comentários, viu? Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência em mais uma semana. Eu volto mais tarde, às 8 horas da noite, no Antenados, recebendo Altemar Dutra Júnior, o filho de Altemar Dutra e Marta Mendonça, que começou a carreira em 1997 com o álbum Transparente e aí seguiu, não é, com muitos sucessos aí, o Altemar Dutra Júnior no Antenados, hoje às 8 horas da noite. Os ouvintes, obrigado mesmo, um bom final de semana a todos. A gente vai